Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o diretor comercial da Pancron. É uma grande indústria gráfica aqui da nossa região, é em São Paulo já, mas fica muito próximo de Osasco. É uma planta de 23 mil metros quadrados praticamente, e o Adilson Roberto da Silva vem contar um pouquinho, falar um pouco sobre a Pancron, sobre as atividades e como ser um bom empreendedor. Então acompanhe esse programa, durante os próximos minutos nós vamos falar com gente que faz, né? Porque nós queremos aprender com quem faz. Adilson, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Osasco, aqui no programa Invista. Obrigado, Paulo, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho da vida da gente, ou como que a gente conseguiu chegar em 2014 com toda essa turbulência aí. Fico à disposição. Legal. Bom, você trabalha há pouco tempo na empresa, né? São 32 anos, salvo engano, né? 32 anos. E você tem a formação de administrador de empresas. Correto. Né? E assim, todo administrador de empresa tem uma tendência a virar um grande empreendedor, um empreendedor pelo menos. Um grande empreendedor vai muito das condições, das possibilidades, das oportunidades, né? Mas você iniciou a sua carreira profissional logo depois de formado na faculdade. Como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Então, Paulo, na realidade, a minha vida profissional não começou bem assim. Desde de menino, a minha vocação, sempre eu achei que minha vocação era ser engenheiro. Tá. E aí busquei por todas as formas em fazer engenharia, e entrei na FEI e fiz engenharia por um ano, mais ou menos. E aí me deparei com que eu não queria mais fazer engenharia. E aí entrei num processo de o que fazer na vida, né? Acabei saindo da engenharia e entrei na Pancron para fazer num departamento de orçamentos, porque como eu tinha uma vocação, vamos dizer assim, por matemática, computação na época, eles estavam montando um sistema de orçamento gráfico, entrando na parte de computação, e eu entrei para administrar, para fazer orçamento, e depois talvez eu ia tocar esse departamento. 4 meses que eu estava na empresa, eu vi que eu tinha tendência para a área comercial. Sim. Meu pai era da área comercial e aquilo, eu vi que eu não conseguiria ficar sentado atrás de uma mesa, aquilo para mim era mais complicado. E aí fui buscar oportunidades para ir para a área comercial. Até que me deram uma oportunidade e eu fui e abracei. Aí eu resolvi fazer administração. Tá. Aí você foi se preparar melhor até depois de descobrir a tendência. Exatamente. Né? Aí eu fui fazer administração porque eu achei que a administração poderia contribuir com o que eu estava fazendo, né? E aí eu entrei na área comercial e fiquei por uns 10 anos trabalhando na rua, conhecendo o mercado, fazendo vendas propriamente dita. E consegui chegar a ser campeão de vendas por muitos anos, enfim, consegui uma maturidade profissional nessa área. E depois eu passei a gerente comercial e depois de uns anos, diretor comercial da empresa. E estou há 32 anos na empresa. Legal. A Pancron, ela iniciou logo depois na década de 45, logo depois da guerra, né? Pelo seu Homero Vilela e o alemão... Seu Jorge Murris, né? Isso. Lógico que inicia um trabalho em 45, logo depois da guerra, o seu Jorge alemão, ele era obcecado por, como você disse mesmo, por qualidade, né? Conta um pouquinho dessa história. Você com certeza tem isso aí já arraigado na sua personalidade até, sem dúvida. Então, eles começaram na década de 45 ali, né? E começou com uma garagem praticamente dito ali no Cambuci, e eles começaram a fazer um trabalho de gráfica
mas é muito artesanal, vamos chamar assim. E aquilo foi crescendo, foi tomando corpo, ficaram com uma estrutura um pouco maior durante muitos anos. E quando eu entrei na empresa, a empresa tinha uma característica no mercado de ser a gráfica de maior qualidade que existia. Mas ela não tinha produtividade, né? Era bem considerada uma gráfica quase que artesanal mesmo, né? Sim. E aí nós começamos um trabalho junto com o filho, o Homero Filho, e o neto, que é o Klaus Murrins, começamos um trabalho para tentar fazer com que a empresa ganhasse, crescesse, né? Mas sem perder o foco na qualidade, a tradição na qualidade, né? Sim. Artes gráficas, o berço das artes gráficas é a Alemanha, sempre foi a Alemanha, né? Sim, sim, sim. Então, essa raiz a gente mantém até hoje e nós conseguimos fazer a empresa crescer, mas sem perder o foco na qualidade. Então, somos ainda considerados uma gráfica de muita qualidade. Era uma indústria gráfica totalmente voltada para a promocional, e aí a gente acabou abrindo também, e estamos fazendo um trabalho com velocidade, com produtividade, mas sem perder o foco na qualidade. Adilson, nos interessa muito a questão das dificuldades iniciais ou das facilidades. Tem empresas que têm facilidades para iniciar, o empreendedor pega ali, acerta uma veia e vai em frente. Mas no caso da Pancron, ela começou também pequena, né? numa garagem, mas ela já desde o nome ela tem muito forte a coisa da união e crom vem de cromo, dentro de cores, né? Isso. Então esse é o espírito. Mas depois de tantos anos, né? Depois de estar aí no mercado como uma das líderes do mercado, ainda continua essa mesma. Como é para a direção manter essa vamos dizer, união, pensando nas cores? Como é que é levar, né, uma empresa com seus funcionários? Quantos funcionários aproximadamente hoje tem? Hoje nós estamos por volta de 380 funcionários. 380 funcionários, uma planta de 23 mil metros quadrados. Correto. Tem um trabalho monstruoso de comunicação lá dentro, não? Sem dúvida. O que a gente procura fazer, Paulo, desde o início, né, fazer o treinamento com o pessoal, mostrar que o nosso diferencial tem que ser a qualidade. Hoje, eu acredito muito que a diferença não é só em termos produtivos. Tá? Realmente a diferença está no ser humano, né? Okay. Porque, diferente de anos atrás, onde a tecnologia não batia na porta de ninguém, nós tínhamos que buscar essa tecnologia. Né? A importação de máquinas e equipamentos era muito difícil e não era ao alcance de todo mundo. Até para achar aquilo que era conveniente para a sua linha de produção. Né? Como o Brasil não tem nada nessa área, toda a tecnologia vem de fora, então nós tínhamos um diferencial. Por ter essa veia alemã, a gente tinha mais acesso a buscar essa tecnologia. Okay. De anos para cá, essa tecnologia passou a ser aberta ao mundo inteiro, na globalização. Isso, sim. Você não precisa mais estar buscando, ela vem mais fácil para você. O mundo está virtual, sem né, dúvida. Adilson? Mas, Adilson, nós vamos falar um pouquinho mais sobre trabalho, sobre como você está desenvolvendo isso no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Hoje nós estamos conversando aqui com o Adilson Roberto da Silva, da Pancron, é uma indústria gráfica, e eu aproveito essa volta aqui do intervalo para agradecer aí as nossas co-irmãs, as TVs comunitárias, as TVs públicas não governamentais, educativas, que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. O nosso muito obrigado. Estamos aqui trazendo pessoas
e trazendo gente para falar de empreendedorismo, né? O Brasil, por muito tempo, teve o empresário como aquela pessoa que sugava os recursos e tal. Hoje a gente vai vendo cada vez mais que grande parte dos empresários tem uma responsabilidade social e tem uma consciência muito forte do que nós precisamos preservar esse mundo e dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Então, Adilson, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa TV, e vamos falar um pouquinho agora de trabalho, né? Falando de serviço, falando de... você iniciou falando, né? Eu tinha te perguntado a respeito, como é que é lidar com o povo, com gente, né? E a tecnologia. Agora, um exemplo disso, vocês têm um trabalho em impressão ultravioleta. Vamos pegar esse gancho para falar de gente e tecnologia. Ok. Então, Paulo, a impressão ultravioleta, nós começamos com esse processo em 1990, trazendo uma das primeiras impressoras alemãs que fazia uma impressão em bases que não sejam papéis, né? Então, a secagem tem que ser instantânea. E para manter a mesma qualidade offset, né, da impressão offset, a máquina plana é a que te gera a maior qualidade de impressão, a gente conseguiu, na época, trazer um equipamento que eu conseguia imprimir em bases que não são papéis, por exemplo, um acetato, um PVC, né, um PS, que a gente conseguia fazer essa secagem instantânea com um reagente na tinta e com lâmpadas que secavam automaticamente, instantaneamente a tinta. E isso fez com que abrisse mercado com qualidade para materiais de ponto de venda, por exemplo. Isso deve dar uma durabilidade enorme, maior do que o normal, né? Sim. E hoje já existem papéis, vamos chamar assim, entre aspas, que eles são à base de plástico mesmo. Então eles não molham, eles não rasgam. Isso faz com que alguns trabalhos necessitem desse tipo de impressão. Então, é uma opção a mais que a gente colocou no mercado, né? Isso desde 1990 a gente vem já trabalhando dessa forma. Mas a Pancron sempre foi focada, como eu disse, em qualidade. Então, para ter a qualidade, Paulo, como você me perguntou, o treinamento ele é fundamental, né? Trazer os equipamentos adequados, fazer as manutenções preventivas, é fundamental para que você mantenha aquela qualidade. E, para que você consiga fazer isso perpetuar, você tem que fazer trocas de equipamentos, porque dentro de um processo, aquele equipamento chega uma hora, por mais manutenção que você faça, ele já não consegue te dar aquela aproximação de qualidade como você tinha. Então, o investimento tecnológico dentro de uma área gráfica é muito grande, né? Muitos hoje confundem até uma indústria gráfica como se fosse uma Xerox, que põe um papel de um lado e sai do outro. Entendi. E não é nada disso. A tecnologia é muito grande e o investimento é muito alto para a gente conseguir estar fazendo esse tipo de material, né? E o treinamento em todas as áreas é fundamental. Tanto na parte produtiva, como na parte administrativa, principalmente na área comercial. Para estar mostrando isso para o mercado e trazer esses clientes que querem essa fidelidade. Adilson, nós estamos num momento no Brasil onde existe um cuidado do Estado com algumas classes menos favorecidas, e aí tem alguns programas de incentivo, estímulo, né, algumas bolsas, só que a gente repara que esses programas, eles não se preocuparam, pelo menos inicialmente, em dar uma porta de saída desse programa, ou melhor, dar uma profissão, dar um treinamento para quem recebe essas bolsas, para que voltem ao mercado, né? Então, isso tem acontecido muito e tem provocado até, eu queria ouvir a sua opinião, provocado um fato, a falta de mão de obra especializada no mercado. Então, não há, parece que o povo, parece que os poderes constituídos não têm a preocupação de formar gente, até para o próprio mercado de trabalho. O que você acha disso? Eu acho que você tem razão, Paulo. A gente percebe que quando eu preciso abrir uma vaga, contratar alguém,
especialista na área, você acaba se restringe a um número muito pequeno e às vezes até com vícios muito grandes para aquilo que você quer fazer, vícios de trabalho, né? Que isso é normal de empresa para empresa. Nós temos adotado já há muitos anos em pegar pessoas que não conhecem muito a área e fazer esse treinamento e treinar essas pessoas dentro da empresa. Com isso eu consigo fazer com que eu tenha profissionais de qualidade e focado naquilo que a gente quer. Então é muito comum você, se entrar hoje no Parque Gráfico da Pancrom, você conversar com o impressor e verificar que ele entrou como um ajudante, como um funcionário de uma hierarquia bem mais baixa, ele foi tendo treinamento e hoje ele opera a máquina. Eles vão valorizando a prata da casa mesmo, treinando, sem dúvida. Focando mesmo no valor pessoal dos funcionários. Exatamente. Né? Para que aquilo possa ter um valor agregado dentro da nossa empresa. Na área comercial, a mesma coisa. Eu tenho hoje campeões de vendas, vamos dizer assim, que começaram e não sabiam o que era gráfica, né? E eu fui fazendo um treinamento exaustivo no sentido de não só tecnicamente ensinar aquilo, como a parte comercial, como lidar isso com o mercado. E há uns 10 anos atrás, Paulo, tem uma coisa interessante que nós fizemos. Eu sentia muita dificuldade, principalmente quando veio a tecnologia na parte da computação. A gente tinha aquela coisa de chegar arquivos em Macintosh ou em PC, enfim, era uma confusão danada, ninguém entendia muito a isso, né, ainda, né? Eu resolvi fazer uma escola de artes gráficas. Então eu montei dentro da Pancrom uma escola de artes gráficas com um professor graduado pela FAAP, ele é meu funcionário, fica full time. E eu comecei a fazer nós começamos a fazer esse curso para treinar os nossos clientes. Né? Esse era o grande objetivo. Porque tinha clientes que não conhecia, comprava o material gráfico, mas não sabia como produzia. Né? E aí tinha dificuldades até de entender prazos de entrega, enfim, processos. E aí nós conseguimos trazer clientes para dentro da casa e passar esse curso ele começou com 30 horas, eu tenho um módulo de 15 horas. Esse curso começou a pegar um processo muito grande, né? Entraram em vários mercados e hoje, por exemplo, faculdades mandam seus alunos, no seu último ano de comunicação, marketing, alguma coisa, a fazer esse curso com a gente para poder ter parte teórica e a parte prática também do que é a indústria gráfica. Então, esse treinamento hoje é dado para qualquer funcionário que entra na empresa nessa escola, ou para os alunos ou qualquer cliente que possa estar querendo, né? Aprender um pouquinho mais. Daí para o nosso telespectador mais uma dica, né? Tem que ficar sempre focado, atento no mercado e também ver o que o mercado, o consumidor, o próprio cliente está precisando, né? E às vezes contar para ele, olha, o nosso trabalho é assim, assim, assado, então você está tendo uma qualidade, agora respeita os prazos, muito bacana. Adilson, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos falando com você sobre a Pancrom. Ok. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com Adilson Roberto da Silva, da Pancrom Indústria Gráfica. Ela fica aqui, para quem não é da cidade, aqui não é da nossa região, é de outras paragens do estado. Muito obrigado por estar prestigiando o nosso programa, mas a Pancrom fica muito próximo aqui de Osasco, no limite Osasco, São Paulo, uma planta de 23 mil metros quadrados, quase 400 funcionários, e o Adilson, que é diretor comercial, está aqui contando para nós um pouco do sucesso da Pancrom, e também eu queria falar um pouco se a Pancrom, ver com você, Adilson, se a Pancrom ela está antenada mesmo no mercado, se ela tem uma preocupação com as questões sociais, as questões de sustentabilidade, ela faz alguma coisa nesse sentido? Sim, Paulo, a Pancrom já há muitos anos vem batendo forte nessa coisa de sustentabilidade, então nós temos políticas ambientais que
que fazem com que todo o nosso lixo seja transformado, direcionado. Então, é tudo muito controlado na parte química, né? Que a gente tem muitos processos químicos. Temos a política FSC, que é a política de uma cadeia de custódia, de onde desde vem a madeira, né? o reflorestamento, e até o papel que chega para que a gente possa fazer a impressão, ele é todo rastreado com essa cadeia FSC. Então isso permite que o papel seja todo ambiental, né? Onde todo mundo fala que o problema é um lixo, né? E é totalmente ao contrário. O papel hoje não danifica em nenhuma forma o meio ambiente. Né? Ele é sempre reciclável. Reciclado, né? Essa é a grande vantagem que eu vejo do papel. Quer dizer, o processo todo com essa cadeia do FSC faz com que a água, o ambiente, para cada árvore que tira, tantas são replantadas, o reflorestamento, e depois você transforma aquilo em aparas e volta para a celulose novamente, né? Então, o papel não é um vilão do meio ambiente, muito pelo contrário, né? E a Pancrom vem mantendo isso de uma forma muito clara, muito transparente. Todo mundo que chega na empresa consegue ver isso claramente. E a gente tem essa política ambiental muito forte. Muito bem. Essa preocupação, né, com o reflorestamento, a reutilização de água, isso é realmente uma tendência, eu diria até que uma tendência mundial das grandes empresas. Isso, além de preservar o meio ambiente, ela tem alguma função de economia também no processo produtivo? Sim, porque a partir do momento que você monta processos e faz com que aquilo aconteça, naturalmente existem economias, né? Porque o desperdício acaba não acontecendo porque aquilo é controlado. Então, acho que faz parte do processo produtivo hoje de qualquer empresa controlar a sua produção, sua produtividade, fazendo com que você tenha um desfecho melhor para aqueles seus resíduos, né? Então, acho que isso hoje é uma questão mundial e tem que ser respeitada. Acho que para o nosso futuro aí temos que todos estar pensando nisso, né? E responsabilidade social, que também vai aí vai acompanhando muito sustentabilidade. Eu achei muito interessante visitando o site de vocês. Aliás, eu convido o nosso telespectador a visitar também. Você vai ver aí no gerador de caracteres, no GC, né, as letrinhas, pancrom.com, www.pancrom.com.br. Dá uma olhadinha. Tem lá, por exemplo, o calendário Clube dos Vira-Latas, que é também uma parte desse valor arrecadado vai para uma ONG, né, uma organização não governamental. E por que disso? Na realidade, nós temos, a Pancrom tem uma revista chamada Pancrom News, que a gente coloca essa revista, começou como um folheto, um catálogo. Eu cuido também da área de marketing, então a gente veio fazendo alguma coisa e cresceu com uma revista com vários temas de todos os sentidos, e essa revista tem uma qualidade muito forte, onde consegue abranger todos os processos gráficos. E é muito conhecida, já ganhou vários prêmios, até internacionais, com essa revista. E aí, em contato uma hora com essa coisa do vira-lata aí, nós achamos até que é interessante fazer um calendário de parede, porque o calendário de parede hoje está cada vez menor, né? As pessoas não têm muito espaço e é tudo na internet. E aí houve essa oportunidade de estar abrangendo essa rede social, que é os vira-latas. Nós fizemos um calendário em parceria com eles, onde eles podiam estar vendendo esse calendário em prol da sua instituição. E foi um grande sucesso, está sendo bem comentado, e eu acho muito interessante poder ajudar de alguma forma, né, onde a gente possa estar participando dessa parte social. Né? Também no nosso entendimento, também é uma forma de ter um pouco de devolver para a sociedade parte dos lucros, né? Porque acaba não sendo obrigatório, mas as empresas que fazem isso acabam tendo um sucesso maior e um reconhecimento até da própria sociedade, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando tem oportunidades e aquilo faz bem para a empresa e para que a gente possa estar
crescendo de alguma forma, acho que tem que ser analisado e tem que ser feito. Não vejo problema, não. Adilson, e projetos? O que a Pancron está visualizando aí nos próximos anos, meses, anos, que tem com certeza um planejamento aí para os próximos anos? Então, Paulo, nós começamos, a Pancron era muito forte na área promocional, sempre nasceu com o berço na área promocional. Eu venho já há alguns anos mudando isso, enxergando o mercado de um pouco diferente, até pela entrada da internet, a parte digital. Então nós abrimos o leque, estamos em vários segmentos produtivos, com manuais, embalagens especiais, editorial, fazemos muito bem livros de arte, e livros que não sejam de arte, que seja o editorial puro. E dos nossos investimentos também foi criar uma outra empresa chamada Printcron, que fica no Cambuci, que ela consegue fazer exatamente o que nós fazemos, só que em quantidades menores. Isso fez com que a gente abrisse um novo mercado. O que a gente está procurando fazer para daqui para frente é tentar enxergar mais perto o nosso mercado, né? Com essa condição política, econômica, que está meio complicada, faz com que a nossa visibilidade, às vezes, não consiga ir muito longe. Mas eu acho que a indústria gráfica está passando por um processo de reestruturação e acho que todos têm que ficar antenados para ver para onde vai esse mercado. Eu ainda sou a favor de bater na qualidade e no bom atendimento. Eu acho que a diferença está aí. Então, a orientação que eu passo hoje para os meus colaboradores é determinação naquilo que quer, né? E fazer isso com muita vontade, fazer o que gosta e procurar fazer o melhor. Eu acho que todo mundo gostaria de ser atendido dessa forma, né? E é esse o nosso objetivo, fazer com qualidade e atender muito bem, independente para onde vai a política social ou econômica aí. Adilson, nosso muito obrigado de você ter participado conosco. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa e eu quero nesse momento agradecer a Deus por permitir a nossa presença aqui e a você, telespectador, que nos dá a honra de sua audiência. Um grande abraço a todos, o Invista vai ficando por aqui. Obrigado.